Toma, Senhor, o nosso culto nesta hora. E vem, Senhor, contemplar a cada coração aqui nessa noite. A cada vida, Senhor, que entrou para ouvir a Tua palavra. Porque, Senhor Jesus, essa palavra é Tua e o Senhor é responsável por ela. Senhor Jesus, toma, Senhor, a cada vida. E, Senhor, usa o vaso que é de barro, Senhor, que se colocou nessa noite para fazer a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Pode tomar assento. Aí hoje, conforme eu estava ouvindo o CD, quando foi à tarde, eu fui preparar a palavra. E eu tive realmente muita dificuldade de preparar a palavra hoje. Mas já estava tudo escrito, certinho. O tema que o Senhor me deu, conhecendo a Jesus. E eu preparei em Josué. Eu ia falar sobre as muralhas de Jericó. Mas quando eu sentei aqui, estava ministrando o segundo louvor, o Senhor falou assim: não é esta palavra. O tema é esse, mas não é esta palavra. Eu falei: então, Senhor Jesus, o que eu vou fazer agora? Eu estou cantando aqui. Qual é o tema que o Senhor vai me dar? Qual é a palavra que o Senhor vai me dar? E você não se preocupe, porque é uma palavra muito conhecida por você gosta muito dela. Aí veio João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu realmente gosto muito desse versículo, mas eu gosto de pregar esse versículo nas praças, né, Beto? Toda vez que nós vamos assim para algum lugar, ou nós vamos sair para algum lugar onde eu não conheço ninguém, eu gosto de falar esse versículo. É um versículo que eu gosto de pregar em casas, gosto de pregar quando eu saio para algum lugar onde não tem pessoas muito cristãs, onde é pessoas que não conhecem Jesus. Eu gosto de pregar esse versículo, gosto de falar sobre esse versículo. Mas hoje Jesus trouxe nessa noite esse versículo aqui. E quando eu estava ali andando, o Senhor falou comigo sobre este versículo, que Jesus, Ele nos amou de tal maneira. Existe alguém que nos ame de tal maneira? Os nossos maridos, né, podem nos amar muito. Os nossos pais podem nos amar muito, de uma maneira que não se consiga explicar. Os nossos filhos podem nos amar bastante. Mas ninguém nos ama como Jesus. Ninguém. Sabe por quê? Porque nós não daríamos o nosso filho por outra pessoa. Nós não daríamos o nosso marido por outra pessoa. Às vezes alguns até daria, né? Lembrei agora que tem algumas mulheres até que daria, alguns homens até daria suas esposas por outras, né? Mas filho você não daria, não é verdade? Você não daria seu filho. Não é verdade? A Di riu, né? Você gostou, né, Di? Você gostou, né? Mas você não daria seu filho. Vamos partir para essa linha, né? Você não daria o seu filho para morrer por outra pessoa. Você não daria seu filho para morrer por outra pessoa? Não é verdade? Você daria a Naruma para morrer por outra pessoa? Não é verdade? Você não daria. Ela é seu bem mais precioso. Não é verdade? Nós não daríamos, nós não faríamos, nós não seríamos altruístas a esse ponto. Por mais que nós falamos de amor, por mais que nós falamos de ser uma pessoa doadora, né? Que nos dispomos, que somos uma pessoa que doamos as coisas, que favorecemos, que somos umas pessoas que somos benevolentes, nós não damos ao nosso filho. Mas Jesus fez isso. Deus fez isso por nós. Deu Jesus por nós. Ele deu o seu único filho por nós.
Então, o amor de Deus por nós foi tão grande. É um amor inexplicável, que Ele deu o seu único filho por amor de mim e de você. Por isso que esse tal maneira é uma coisa que é inexplicável. Por isso que essa maneira tal, essa forma inexplicável, que não tem como você medir, não tem como você mensurar, dizer quanto é o amor de Deus. Não tem. Porque não tem como você traçar um tanto, um tamanho. E assim é o amor de Deus. E isso Deus trouxe para o meu coração. Mas Deus trouxe também uma passagem que reprime também, exprime também o amor de Deus sobre Pedro. Que Pedro está em Atos 12, a partir do verso 9. Eu vou ler só o verso 11. Que Pedro é livre da prisão. Porque Pedro, ele estava falando do amor de Deus. Nesse período, os apóstolos anunciavam o Evangelho. E eles, nessa época, estavam numa opressão muito grande, porque eles eram perseguidos pelo amor do Evangelho. E Pedro foi preso pelo amor do Evangelho. E ele não poderia ser liberto. Nessa época, Estevão já tinha sido morto, apedrejado pelo amor do Evangelho. E quando eles viram que Pedro foi preso, vai ser morto também, vai morrer também pelo amor do Evangelho. Mas Maria falou: vamos orar. E aí que nós falamos da oração, e a oração tem poder, e a sua oração tem poder. Quem estava aqui no culto semana passada, que viu o Júnior falando aqui do rapaz que vendeu a mão na prensa, lá da, como chama? No cilindro de farinha lá, de fazer o pão, que espremeu os dedos, que teria que a mão ser amputada, mas Deus, o Deus do milagre que agiu lá, né? Ele ainda continua agindo, fez com que o menino não precisasse mais operar a mão, e está com a mão, né? Não seria mais necessário amputar a mão, está com a mão, vai fazer as cirurgias, mas está com a mão, e que Deus quiser, e eu creio que Deus quer, Ele vai ter os movimentos da mão, e o Deus que opera milagre naquela época está aqui. É o mesmo Deus que te amou de tal maneira que deu a vida dele por você. Por isso que você está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que estava lá quando Pedro estava lá na prisão. E Maria estava lá, chamou os seus irmãos para a oração. E sabe o que Deus fez? Você lembra aqui, do 9 ao 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Quem que o Senhor enviou? Quem? Porque só o Senhor pode enviar o anjo na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora do problema. Só o Senhor pode te livrar. Só esse que te ama de maneira grande. Só esse que te ama de uma maneira imensurável é que pode te livrar. Só esse. Irmãos, o seu problema, ele pode ser da maneira, do tamanho que for. Ele pode te livrar ainda daqui.
Ele está aqui. Mas sabe qual é o primeiro passo que você tem que dar para que esse Jesus, que continua te livrando, que continua dizendo que te ama, que te trouxe hoje aqui, sabe qual é o primeiro passo que você tem que dar? Receber Ele gostoso, como fez aquele. Aleluia! Você tem que falar assim: Jesus, eu quero que o Senhor more na minha vida. Eu quero que o Senhor entre na minha casa e faça morada. Eu não quero só andar contigo, eu quero viver contigo. Eu preciso dar esse passo. Você precisa dar esse passo. Esse passo é um passo muito importante. Jesus, Ele tem que fazer morada no teu coração. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Porque Ele te ama de maneira tal que entregou Jesus por você. Ele entregou Jesus na cruz do Calvário para morrer por você. E por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Ele livrou lá Pedro de ser morto por Herodes. Quando enviou o anjo foi lá, abriu a chave das cadeias e ele saiu e ninguém viu. Ninguém viu. E o Senhor estava com Pedro. E o Senhor está com você. Você pensa que para Deus tem impossível? Para Deus não tem nada impossível. Nada. Verdade, Jesus. Aleluia. Nada. Glória a Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Nada. Você pensa que para Ele, o seu problema, para começar, ele não é seu mais. Ele não é seu. Ele já tomou sobre si esse problema. Já levou. Ele já levou na cruz do Calvário esse problema. Essa enfermidade, ela não é sua mais. Ele já levou sobre si essa enfermidade. Não tem mais nada que é seu. A única coisa que é sua é o nome de Jesus. O nome de Jesus você pode pôr aí, ó, nas costas. Carrega nas suas costas aí, ó. Carrega no seu peito o nome de Jesus. Põe ele aí, ó, na sua frente. Para te guardar, para te livrar de todo mal, como estandarte. Põe aí o nome de Jesus. Ele tem todo o poder sobre a minha vida. O nome de Jesus, Ele tem todo o poder sobre a minha casa. O nome de Jesus, Ele tem todo o poder para